Neste momento, eu gostaria de convidar para subir ao palco o senhor Luciano Pires. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É diferente ou não é? E a culpa de quem é? É nossa. Lição número 1, então. Estabelece-se essas, digamos assim, essas expectativas, minha com relação a vocês, de vocês com relação a mim. Eu fui recebido agora de forma calorosa, inclusive com gritos pela plateia, o que significa que eu vou ter que fazer a maior palestra da minha vida. Sorte de vocês e culpa de vocês. Mas vamos lá adiante. Meu nome é Luciano Pires, eu nasci em Bauru, interior de São Paulo, por isso eu falo porta, porco, porquê, com o maior orgulho, né? E eu achava que quando eu crescesse eu ia ser um cartunista brasileiro, me preparei para isso e a vida me levou para um outro caminho. Eu acabei virando diretor de comunicação corporativa numa multinacional de autopeças, onde eu trabalhei durante 26 anos. E ao longo desse tempo eu aprendi uma pancada de coisas, mas uma coisa me acompanha durante a vida inteira, que é essa frase que está atrás de mim aqui. O cérebro é como um músculo, se não exercitar, ele atrofia. Em 2008, eu saí, depois de 26 anos da empresa, para montar meu próprio negócio, o Café Brasil Editorial, onde eu me tornei um criador de conteúdos, que não sabe direito o que é. Se você perguntar para mim o que eu sou, eu vou falar, eu não sei bem, você tem tempo, senta aí que eu vou explicar o que eu sou. Você é um palestrante? Eu também sou. Você é um escritor? Eu também sou. Você é jornalista? Eu também sou. Você é cartunista? Também sou. Você é radialista? Também sou. Por que você é? Eu não sei, cara. Eu sou um monte de coisa e faço um monte de coisa, e isso durante um bom tempo me atrapalhou a cabeça. Até que em 2010, eu sentei para entender aquilo que eu era e acabei descobrindo, cara, se a minha vida está pautada por essa frase, eu sei o que eu faço. Eu sou um personal trainer de fitness intelectual. O meu negócio é ajudar as pessoas a manter o cérebro em forma. É fazer com que elas usem essa maquininha fantástica para deixar com que ele fique forte, com que ele não fique atrofiado. E eu faço isso distribuindo para as pessoas aquilo que eu chamo de iscas intelectuais. Criei esse nome há um tempo atrás, porque eu olhei para o meu trabalho e falei, cara, eu não sou doutor em coisa nenhuma, eu não sou nenhum grande filósofo, eu não sou nada disso, eu só sou metido, cara. Como é que eu vou querer estimular as pessoas se eu não tenho nenhum título? Eu só posso fazer se eu assumir que eu não vou conseguir fazer com profundidade, então eu vou criar iscas e vou distribuir iscas. Iscas intelectuais são fragmentos de conhecimento, fragmentos de informação que tem a ver com o que aconteceu comigo na minha vida. As reuniões que eu fiz, os livros que eu passei, as viagens que eu fiz, as quebradas de cara que eu dei, as coisas que eu encontro, os shows que eu assisto, as palestras que eu faço. Eu reúno isso tudo e distribuo para as pessoas sob forma de iscas intelectuais. Pode ser um artigo na internet, pode ser um artigo numa revista, pode ser um texto meu num livro, pode ser um livro meu, pode ser um vídeo, pode ser um CD, pode ser um DVD, pode ser uma palestra. Hoje, eu vou entregar para vocês uma série de iscas intelectuais utilizando essa mecânica chamada palestra. E me chamaram aqui para falar sobre um tema interessante. Para poder entrar nesse tema de cabeça, eu tenho que voltar no tempo e equalizar o conhecimento geral da sala aqui. Vou para a Itália. Em 2 de fevereiro de 1990, o que tinha acabado de acontecer no Brasil? O Brasil tinha eleito, pela primeira vez, depois de 20 e tantos anos, 25 anos, um presidente de forma direta. E nós elegemos um sujeito interessantíssimo, cara, um garotão, 40 anos de idade, com um discurso delicioso, falando coisas que a gente queria ouvir e vindo sem aquele ranço do político antigo. Fernando Collor de Mello. Nós elegemos o Collor, e o Collor ganha, e o Brasil se prepara para um novo período, um novo mundo de crescimento. Terminada a eleição, antes de assumir o poder, o Collor tirou férias. Foi passear e foi para a Itália. E na Itália, ele dirigiu uma Ferrari. Quando ele terminou de dirigir a Ferrari, os jornalistas foram fazer uma entrevista com o Collor, e nessa entrevista, o Collor disse uma frase que entrou para a história. Quem não se lembrar da frase, vai ouvir ele dizendo agora, porque eu trouxe para vocês o momento em que ele fala aquela frase. Olha só. Vai acabar mesmo? Na realidade... Você deixou a impressão que ia acabar. Mas na realidade não existe reserva de mercado para a indústria automobilística. Existe, no que tange especificamente a esse setor, dificuldades de ordem burocráticas. Por que os de ordem japoneses então falaram muito com o senhor sobre isso? Porque eles falam sobre a reserva de mercado de um modo geral. Como eu também falo do ponto de vista institucional, ser absolutamente contra qualquer reserva de mercado. Então, o que o Brasil precisa, no caso da indústria automobilística, é oferecer alternativas ao consumidor. Mas essas alternativas ao consumidor
não passam somente pelo fato de, enfim, aceitar de bom grado investimentos estrangeiros nesta área, mas trata também de estar associada à questão da informática, porque os nossos carros hoje são, comparados com os carros do mundo desenvolvido, são verdadeiras carroças. Quer dizer, os carros inteligentes que nós temos hoje no mundo têm um avanço tecnológico muito superior. Mas o Brasil, com essa posição que julgo eu equivocada, de querer se fechar nessa questão tecnológica e achar que vai conseguir, em poucos anos, tecnologia própria, de modo a concorrer com a tecnologia já hoje alcançada a nível do mundo, é uma posição, no mínimo, xenófoba e que eu pretendo rever profundamente quando assumir a presidência da República. São verdadeiras carroças, que são verdadeiras carroças, que são verdadeiras carroças. No Brasil, nós fabricamos carroças. Lembram disso? Quem tinha 2 neurônios sacou o jogo. Quando o Collor falou isso e a gente escutou, a gente falou, alguma coisa esse cara vai aprontar. E não deu outra. Aliás, aprontou muitas, né? Mas ele assumiu o governo, ficou pouco tempo lá em cima, mas enquanto ele ficou no governo, ele assinou 2 papéis. 2 papéis que mudaram definitivamente a história do Brasil. Quando passar um período aí, daqui a muitos anos, os historiadores vão olhar para a história do Brasil e talvez o Collor ganhe um espaço diferente daquele que ele ocupa hoje. Ele não vai ser lembrado pelo Fiat Elba, imagina só, Fiat Elba, mas ele vai ser lembrado pelos 2 papéis que ele assinou, que de certa forma explicam o que nós estamos fazendo nessa sala aqui hoje. O primeiro papel que ele assinou, ele acabou com a lei da informática, e no segundo papel ele acabou com a reserva de mercado. E não foi uma coisa paulatina, ele assinou de noite, no dia seguinte o Brasil abriu a porta. E começou a acontecer uma coisa fantástica que a gente nunca tinha visto. Começou a entrar computador, carro importado. O Brasil sofreu uma revolução como nunca antes da história desse país. Eu estava dentro do mercado automotivo, eu fornecia para montadoras. E o que eu vi acontecer em 5 anos no mercado automotivo brasileiro, eu não sei se tem paralelo em outro lugar no mundo. Depois de 5 anos, só sobrou a Kombi. O resto mudou completamente. O Brasil entrou num sistema que a gente não conhecia. E a gente olhou para aquilo e falou, os caras abriram a porta e nós vamos arrebentar, cara. Ninguém segura brasileiro e agora nós vamos arrebentar de fazer negócio. E a gente partiu para conquistar o mundo e descobrimos em 2 semanas que o bicho ia pegar. Porque a briga não era mais dentro de casa, cara. Lá fora a briga era com italiano, era com coreano, era com espanhol, era com inglês, era outro nível, era outro jogo. Era um jogo num nível tal que o Brasil não podia querer jogar. Nós estávamos fechados há 40 anos. Não tinha tecnologia de processo, não tinha nada, o Brasil estava muito atrasado. E nós tivemos, então, que encarar uma coisa nova. Entramos de cabeça, de mergulho, sem volta, num treco chamado globalização, que a gente começou a experimentar do dia para a noite. Bom, quando perguntam para mim o que é globalização, eu falo, olha, em vez de explicar, eu gosto de usar uma foto. Para mim, globalização, essa foto que está aqui. Ó. Dá para escurecer a tela um pouquinho mais, deixar ela mais escura para a gente poder... Pode escurecer a luz um pouquinho mais. Mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Está quase bom. Mais um pouquinho. Acho que está bom aí? Dá para ver bem? Essa foto, para mim, explica o que é a globalização. Essa foto foi colocada na revista Veja, um evento que aconteceu, se eu não me engano, em 1994 ou 95, quando os grandes se reuniram na Itália para discutir o seguinte, vem cá, cara, quando acabar esse negócio chamado neoliberalismo, o que é que vem? Qual é o modelo de negócios do mundo no futuro? O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer negócio entre um e outro? E os caras se reúnem para discutir esse assunto e essa foto sai na revista Veja. Quando a gente olha para essa foto e vai ver quem estava lá, olha só. Inglaterra, Itália, Estados Unidos, França, Alemanha e Brasil. O que o Brasil está fazendo ali, cara? Cadê o Japão? Cadê a Rússia? Cadê a Espanha? Cadê? Não estão, e o Brasil estava. E a gente descobre, de repente, que, cara, acho que alguma coisa mudou nesse jogo. O mundo não pode mais sentar para discutir para onde vai, sem ter dentro do barco o maior representante da América Latina, que é o Brasil. E a gente, orgulhoso, entrou nessa briga. Eu gosto muito dessa foto, porque só tem 2 olhando para o céu. Vocês repararam quem são os 2? Eu tentei imaginar o que eles estariam pensando, né? Falei, tá certo, é verdade, é verdade. Sim, é claro. A gente dá risada porque nós temos uma memória curta, cara. Essa foto podia ter sido assim. Vocês já pensaram se tivesse acontecido isso, cara? Por sorte não foi isso que aconteceu. O Brasil seguiu por um outro caminho, o Brasil começou a ser falado no mundo inteiro, nós entramos no jogo para valer e passamos a ser muito bem representados lá fora.
como nessa próxima foto, quando o fotógrafo pede para levantar a mão direita, nós estamos ali, tá tudo muito bem, mas tá bom, vamos deixar a sacanagem para lá. O fato é o seguinte, nós tínhamos que enfrentar essa briga e não tinha como fazer, o Brasil não tinha como fazer, então nós tivemos que tirar o atraso. Como é que faz, cara? Vamos arrumar um jeito de arrumar as coisas aqui em casa. E vamos buscar ajuda lá fora. E a primeira ajuda que chega no começo dos anos 90 é através de um processo de certificação chamado ISO 9000. Conhecem? Entrou no Brasil. Um processo de certificação que ia nos ajudar a melhorar nossos processos. Eu estava numa empresa, uma grande indústria de autopeças, que tinha 7 fábricas para serem certificadas ao mesmo tempo. Foi uma loucura. Eu era o cara de comunicação da empresa, eu tinha que trabalhar envolvido nisso, eu estava até o pescoço, num processo insano de certificação da empresa. No meio desse processo, existia um momento chave, em que nós tínhamos que chamar os nossos clientes, colocar numa sala e discutir com esses clientes uma coisa chamada valor. E a ideia lá era o seguinte: bota o cliente na sala e pergunta para ele o seguinte: vem cá, cara, quando você faz negócio comigo, quando você compra um produto meu, um serviço meu, o que você entende por valor? Do 100% do valor que você recebe, como é que você divide isso? E os clientes montaram para nós aquilo que a gente chamou de árvore de valor, onde eles diziam o seguinte: olha aqui, ó, do 100% do valor que eu percebo, 23% é o produto, 12% é o suporte comercial, comunicação técnica, etc. Montaram uma árvore de valor. Toda empresa tem uma árvore de valor, não importa o que a empresa faz. Se for uma padaria e chamar seus clientes e conversar com eles, vai dar um negócio assim. Evidentemente que vão mudar alguns termos, vão mudar percentuais, mas todo mundo tem uma árvore de valor, que significa que aquilo que o cliente entende como valor é uma composição de várias coisas. Quando os clientes foram embora, nós fomos estudar a árvore de valor e tomamos um susto. Nós descobrimos que 77% daquilo que os clientes diziam que era valor não era o produto. Eram outras coisas além do produto. Cara, eu estava numa indústria de autopeças. Uma indústria fundada por engenheiros. Administrada por um engenheiro. O que o engenheiro quer da vida? Ele quer acordar de manhã, entrar na empresa, catar um pedaço de aço, amassar e fazer uma cruzeta. E aí ele cata a cruzeta e sai: ó, olha o que eu faço. Não é legal a minha cruzeta? Minha vida é essa cruzeta. E os clientes falaram: bicho, esse negócio que está na tua mão e que é tão importante para você, só é 23% da equação. Tem muito mais coisa envolvida nesse processo aí. E nós descobrimos, no começo dos anos 90, que não era só uma questão de fazer o produto certo, para ser vendido no canal certo, no preço certo e na hora certa. Tinha que haver uma mudança cultural. Tire o foco exclusivamente do produto e distribua por essas outras áreas. Tem que ter um esforço ali. Problema: o que está em verde não dá para medir. Como é que você fala para o engenheiro que ele vai ter que trabalhar com um negócio que não dá para medir? Ele fica louco. E foi um enlouquecimento total, mas a gente aprendeu bastante naquele processo, né? Muito bem. Deixa eu entender como funciona a nossa plateia para a gente poder prosseguir no nosso processo. Eu preciso entender vocês como é que são. Digamos que vocês estão num momento de decisão de compra de um produto. Vocês vão comprar um produto, não me importa que produto seja, eu vou chutar aqui. Digamos que você vai comprar uma nova TV LCD para colocar na sala da sua casa. Eu quero saber que produto você vai escolher. Você vai escolher aquele que é o melhor do ponto de vista técnico, o produto certo, no lugar certo, na hora certa, ou vai escolher aquele que melhor entender as necessidades dos clientes, seu comportamento, pensamento, raciocínio e decisão. Vamos ver o que acontece aqui. Quem acha que é o lado de cá, do ponto de vista técnico, levante a mão, por favor. Deixa eu ver quantos engenheiros tem. Pode levantar que não é vergonha. Assim, muito bem, está certo. Quem acha que é o lado de cá, levante a mão, por favor. Tá certo, deu a maioria do lado de cá. Deixa eu dar uma dica para vocês que é muito importante. Levantar a mão significa passar da altura do ombro. Tá? Isto não é levantar a mão. Levantar a mão é assim. Aí a gente vê bem, né? A maioria absoluta escolheu esse lado aqui, aquele que melhor entender necessidade de clientes, comportamento. É isso que vai fazer você escolher o produto, não é a questão técnica. O que significa que nós estamos falando de duas palavrinhas complicadas. Percepção de valor. Tuas decisões são dadas pela forma como você percebe o valor. Mais que isso, pelo valor que você percebe. Quando eu junto percepção com valor, eu tenho uma encrenca sem tamanho. Porque a maioria das pessoas pensa que sabe o que é isso, mas, cara, como é que é? Começa ruim, já começa com percepção. Por favor, que tamanho é a sua?
Pô, é grande, né? Vem cá, onde é que você guarda a sua? Deixa eu ver a sua. Quer emprestar a minha? Posso comprar? Não tem, cara. Percepção, cada um tem uma, guardada num lugar e ninguém consegue ver e cada um forma a sua. Quando eu junto percepção com valor, aí o bicho pega. E para ajudar a explicar por que pega, eu vou trazer para vocês um pouquinho de Philip Kotler, que um belo dia fez uma pergunta que eu vou repetir a vocês aqui. A pergunta do Kotler é a seguinte: quanto vale essa garrafa d'água? Quem arrisca? Quem arrisca? Aqui no hotel, os R$12,50 por aí, uma coisa assim, né? O real. O Kotler diz o seguinte: para eu saber quanto vale essa garrafa d'água, eu tenho que entender os benefícios que ela me traz e comparar com o custo total para mim ter essa garrafa na mão. E o Kotler começa ali embaixo, olha. Valor da imagem. Isso aqui não é uma garrafa d'água. Isso aqui é uma garrafa de água lindóia, sacou? E se fosse água Dom Perignon, quanto valeria? Valor pessoal. Eu tomo água lindóia desde que eu era criança, cara. Eu adoro essa. Quanto vale isso? Essa relação que eu tenho com essa marca aqui. Valor do serviço. Quando eu compro, os caras levam na minha casa, entregam na minha casa e levam geladinha. E o cara ainda tira da caixa e coloca no lugar. Quanto vale o serviço? Valor do produto. Olha esse design. Olha a qualidade desse rótulo. Olha essa garrafa aqui. Quanto vale isso aqui? E aí o Kotler vai no custo. E começa ali embaixo no custo psicológico. Lindóia. Cara, não precisa falar mais nada. Se é lindóia, eu quero. Porque eu já conheço e já confio. Vem cá, você está querendo que eu mude de água para água marca Barbante, cara? E eu vou ter que confiar de novo e aprender. Outra vez, cara, quanto custa esse desconforto psicológico? Custo do tempo e da energia. Eu já sei o tamanho que tem, eu sei quantas eu consumo, eu sei onde vende, o cara fatura para mim, eu pego por telefone. Vem cá, eu vou ter que fazer tudo de novo, cara. Quanto custa isso? E por fim, o custo monetário. E o Kotler diz, só quando você avalia cada caixinha dessa e cruza benefícios com custo, você tem o valor. Que pode ser R$1, R$12,50, $1.000, $1 milhão ou pode não ter preço. Depende de onde eu estiver. Muito bem. Essa é a forma como a gente consegue avaliar valor no nosso dia a dia. Eu gosto muito disso aqui, mas eu tenho certeza de uma coisa. Essas caixinhas do Kotler funcionam muito bem naqueles países que eu costumo dizer que tem o que eu chamo de democracia comercial. Tem tanta oferta, tem tanto produto bom e de bom nível, que você consegue ver as pequenas diferenças entre um e o outro. O Brasil não é assim. Não tem tanta coisa assim, embora a gente ache que tenha. Quem acha que tem é porque nunca foi comprar café no supermercado norte-americano. Para ficar enlouquecido e não saber de tanta opção que tem. Aqui não tem, o Brasil não é bem assim. E tem um outro problema cultural. No Brasil, sempre que eu pergunto para alguém quanto vale alguma coisa, a pessoa só consegue dizer isso. Quanto vale? E ela me dá o preço. Não, eu não perguntei quanto custa, eu perguntei quanto vale. E o que eu recebo é o preço. Por que é assim? Porque tem duas explicações. Primeira, talvez a pessoa não tenha capacidade de entender o valor de cada caixinha dessa. Não entendendo quanto vale cada caixinha, eu não vou pagar por ela. E nós fazemos assim. Você acha que eu vou pagar mais caro por um shampoo só porque ele não ataca o meio ambiente? Eu não vou pagar um tostão por isso. Eu não consigo entender o valor de uma caixinha chamada sustentabilidade e me recuso a pagar por ela. Ou então a culpa pode ser minha que estou vendendo o meu produto e não consigo mostrar para meu cliente quanto vale cada caixinha dessa. Quando isso acontece, a discussão é só preço. Preço, 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 preço. Quando o preço é o único fator de decisão, quem ganha? Quem ganha? O chinês, exatamente. Vai ganhar um chinês. Nós temos que fugir dessa armadilha aí e começar a discutir cada caixinha dessa aí para poder entender o valor de cada uma delas. E eu vou mergulhar nisso a partir de agora na palestra. Muito bem. Vou trazer para vocês um guru norte-americano, Michael Hammer, um sujeito que foi mal lido, mal traduzido e mal interpretado quando ele escreveu sobre reengenharia. No Brasil, reengenharia é sinônimo de mandar a gente embora, né? Se forem aplicar na tua empresa uma reengenharia, põe as barbas de molho. E ela é mais que isso. Mas passou um tempo, ele escreveu um livro chamado Depois da Reengenharia, onde ele dizia isso aqui. Uma companhia não é definida por seus produtos e serviços, mas por seus processos. O que define a empresa onde você trabalha não é o produto que você fabrica, não é o serviço que você presta, é o jeitão com que você faz isso. O que define a você como um profissional não é o produto que você vende, não é o serviço que você presta,
É o jeitão com que você faz isso. Jeitão, cara. Jeitão, percepção, jeitão. Eu vou usar isso bastante ao longo da palestra. Vamos adiante lá. Deixa eu tentar entender, então, como é que funciona uma coisa interessante que está baseada numa palavrinha em inglês chamada commodity, que não existe em português, não foi traduzida para o português ainda. Commodity apareceu no Brasil essa palavra designando um tipo específico de produto que tem por aí. Alguém da plateia pode me dar, por favor, um exemplo de um produto que seja commodity? Uma commodity. Zinco, o que mais? Soja, o que mais? Açúcar, arroz, feijão, isso é commodity. O que é? Pô, é igual em qualquer lugar e funciona assim. Deixa a luz assim da plateia que eu consigo ver os que estão dormindo, por favor. É um produto igual em qualquer lugar e durante muito tempo a gente usou essa palavra para definir esses produtos, mas essa palavra cresceu. Ela não existe em português ainda. Eu escrevi commodity em português ali, porque eu sou metido, mas ela não existe ainda, mas a gente já está usando para designar outras coisas. Eu consigo designar hoje uma empresa como commodity. Eu consigo designar um profissional como commodity. O Zé é uma commodity. Pode mandar embora, porque igual ele tem mais uns 500 aí, cara. Isso começou a tomar conta de todo lugar e começou a tomar conta por uma questão muito simples. Ninguém gosta de coisas que não consegue entender. Por isso nós temos um esforço tremendo para transformar tudo em algo inteligível. Eu preciso entender o que é. A forma mais fácil é reduzir ao mínimo divisor comum. Fica tudo igual. Vem discutir comigo, o cara está falando muita conversa, eu quero saber o preço. Aí o preço eu consigo ver. Eu consigo entender, eu consigo falar disso. E a gente transforma tudo em commodity. É assim que funciona a humanidade. E eu preciso perguntar para vocês, o que é que faz um produto ser classificado como commodity? Por que um produto é classificado como commodity ou não? Vamos ver uma coisa aqui. Arroz é commodity? Sim ou não? Eu vou fazer um ensaio com vocês para a gente poder fluir melhor a palestra. Olha, vou dar uma dica para vocês perceberem como é que funciona. Minhas palestras têm algumas babaquices. No meio delas, por exemplo, eu estou falando com vocês normal e eu posso mudar a minha entonação. Eu estou falando normal e de repente a entonação muda e eu faço assim, ó. Isso é uma pergunta. Sempre que acontecer a pergunta, ela precisa de uma porque se a plateia não responder, eu faço de novo, encho o meu saco, encho de vocês, atraso o evento. Então, quando eu fizer, vocês, por favor, liquidem um assunto logo de primeira, que a gente vai legal aqui. Eu vou tentar de novo, tá? Arroz é commodity, sim ou não? Sim ou não? Qual é a marca de arroz? Ele está duro, né? O pessoal é meio de fora aqui. Eu vou melhorar a pergunta. Vamos lá de novo. Vamos de novo. Açúcar é commodity, sim ou não? Qual é o açúcar? Muito bem. Então, se o açúcar é a união, vamos tentar entender que mágica é essa. Eu pergunto para vocês, açúcar é commodity? Vocês dizem sim. Qual é o açúcar? União. Por quê? Por que vocês dizem união? Ah, é propaganda, é promoção. Eu vou contar por quê. Por uma razão muito simples. O que faz um produto ser classificado como commodity é a atitude da empresa que está por trás desse produto e a reação e sentimentos dos consumidores desse produto. Em outras palavras, ser ou não ser commodity é decisão nossa. Um dia, o presidente do Açúcar União reuniu sua equipe toda numa sala e falou para o pessoal o seguinte, eu tenho duas notícias. Primeira notícia, açúcar é commodity. Segunda notícia, o nosso não vai ser. E ele tomou a decisão de fazer algumas coisas que não me interessa agora o que foi. Ele fez propaganda, promoção, não importa. Importa que a decisão dele em fazer alguma coisa consegue esse milagre aqui. Eu pergunto para vocês, açúcar é commodity? Vocês dizem, sim. Qual é o açúcar? União. Então não é. Culpa de quem? Do cara que fabrica o açúcar, União. Ser ou não ser commodity é decisão minha. Está dentro de casa. Eu, quando entrei no mercado de palestrantes, eu olhei para o mercado e falei, cara, esse mercado é grande. Aliás, hoje, eu vou dar uma informação para vocês, o Brasil tem 1.425.605 palestrantes. Esses 5 chegaram da Bolívia recentemente, estavam presos lá, agora vão fazer palestra por aí, mas é assim que funciona. Cara, se eu me meter nesse meio, cara, eu vou ser mais um deles. E quando eu comecei a fazer, eu falei, eu não posso ser igual. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer, eu seria apenas mais um. E para isso eu tomei algumas providências, que começam no jeito que eu escrevo na minha tela, o tema que eu utilizo, a forma de apresentar, o meu site, a minha conversa, tudo isso reunido, eu trabalho para que quando eu terminar a palestra, vocês vão sair daqui e vão falar, eu já vi um monte de palestra, mas essa é diferente, cara. Se isso acontecer, a culpa terá sido minha. Está claro para vocês? Que é dentro de casa. Traduzam isso para você como um profissional.
Você define se você vai ser um profissional commodity ou não. Está dentro de você essa definição. Muito bem, vamos adiante lá. Se eu estou numa sociedade que quer transformar tudo em commodity, quer reduzir tudo ao mínimo divisor comum, como é que eu faço para escapar disso? Cara, se eu tiver dinheiro, eu saio fácil. Me dá dinheiro, cara. Que eu crio produto novo, eu faço propaganda, eu faço diabo, eu saio. Quem é que tem dinheiro para investir desse jeito no Brasil hoje em dia? Além do Lulinha. Ninguém mais tem, cara. Então eu vou dar uma dica para vocês, que é usar diferenciações perceptuais. Eu quero mexer na percepção. E com isso, fugir do fantasma da comoditização. Para isso eu tenho algumas dicas, e a dica número 1 está aqui. Premium light. Some drink it because they're responsible. What? Others just love the taste. Vocês viram que o brucutu não quer a garota, ele quer a cerveja. E o que ele faz? Ele inova no jeito de buscar a cerveja. Muito prazer. Eu vou falar para vocês sobre inovação. E vou trazer para vocês uma palestra que eu chamo de Fórmula da Inovação, que eu fui buscar num trabalho feito sobre mudança numa universidade dos Estados Unidos, que eu adaptei para cá e criei isso aqui que vocês estão vendo. É uma fórmula. Não se preocupe, isso aqui não é uma fórmula matemática. Ela é comportamental. Eu vou montá-la a partir de agora e vai ajudar a gente a estabelecer caminhos para criar um ambiente propício à inovação. Não garante nada, mas ajuda a entender o que está acontecendo. E eu tenho que começar pelo óbvio. Eu vou começar pelo começo. Vamos definir inovação? Quando eu falo de eu quero definir o índice de inovação, eu estou falando de quê? Quando eu falo de inovação, eu falo do quê? Eu vou começar dizendo do que eu não falo. Inovação não é otimização. O que é otimização? É evoluir, é ser cada dia melhor, melhoria contínua, absolutamente fundamental. Sem otimização, você vai estagnar e vai morrer. Ela é necessária e tem que existir, mas otimização não é inovação. Inovação é uma outra coisa. Inovação não é melhorar incrementalmente, é dar um salto, é tentar algo que ninguém fez, é ir para um caminho que não foi trilhado ainda e é dificílimo de fazer. Porque exige alguns atributos que estão em falta no mercado. O principal atributo chama-se culhão. Quem é que tem culhão? Aliás, o pessoal da tradução, eu não sei como é que fez, mas ou é balls ou é cojones, é uma coisa assim, né? É por aí, né? Quem é que tem culhão para chegar na frente do chefe e falar assim, chefe, eu não concordo. Quem é que tem culhão para entrar no lugar quando todo mundo decidiu que a parede é verde e falar, eu quero que seja vermelha? Quem é que tem culhão de ir para a direita quando todo mundo vai para a esquerda? Ninguém tem mais, cara. Eu estou ocupado demais defendendo o meu, cara. Desculpe, esqueça que eu existo, não faça barulho, fica quietinho, cara. Porque senão eu posso correr risco. Ninguém mais quer risco. Por isso está tão difícil inovar. O inovador é o cara que vai correr risco. E se ele se meter a criar coisa nova, ele vai apanhar que nem cachorro. Porque no fundo, cara, nós odiamos inovadores. O discurso diz que quer. Quando o cara aparece, nós queremos matar o cara. E é sempre assim, não precisa ser na empresa. Vocês querem ver uma coisa? Quem da plateia já participou de reunião de condomínio? Levante a mão, por favor. Quem de vocês já deu uma ideia diferente numa reunião de condomínio? O que aconteceu? Não é que não foi aprovada. É que além de não ser aprovada, tu ainda ganhou um rótulo. Lá vem o trouxa do quarto andar, cara. Com aquelas ideias malucas, o cara é idiota, o cara não sabe nada. É isso que acontece, porque ninguém quer tirar as coisas do lugar. E o inovador é exatamente esse desgraçado. Tira do lugar as coisas. E eu vou bater nesse cara porque eu não quero isso. Eu quero me acomodar. Tem que ter culhão. E o inovador é o cara que vai apanhar. Se eu tentar definir inovação, tem milhares de definições, mas tem uma que eu gosto muito. Aliás, antes disso, eu esqueci que eu trouxe para vocês um exemplo de otimização e outro de inovação. Como enriquecer vendendo caipirinha na praia, otimizando? É simples. Em vez de eu ter uma barraca, eu ponho roda na barraca. E em vez de eu ficar parado, esperando que os caras venham beber a caipirinha, eu saio com a barraca e caminho com ela na praia e vou ao encontro dos clientes e eu arraso de vender caipirinha assim, otimizando. Inovar é assim, ó. Quem é que tem peito para fazer isso aqui, bicho? R$ 1.500 por dia vendendo caipirinha na praia. Quem é que tem peito? Isso aqui é uma loucura. Para fazer isso aqui tem que ser muito maluco. Essa é a diferença de um para outro.
Vamos para a definição, vai? Tem muitas, mas tem essa aqui que para mim é a preferida. Inovação, busca sistemática, organizada e contínua por novas oportunidades. Por que eu gosto dessa definição? Por causa de uma palavrinha que tem aqui. Busca. Se eu tenho busca na definição, significa que inovação não é uma ideia. Inovação é um processo. Inovação é um jeito de ver o mundo. Faz parte do meu jeito de examinar as coisas e está incessantemente buscando um jeito diferente de fazer aquilo que eu sempre faço. Essa palestra eu faço todo dia. E eu estou falando com vocês aqui, estou tentando encontrar um jeito de falar alguma coisa diferente do que eu falei ontem. Faz parte do meu ser. Se isso faz parte do meu ser, eu sou um indivíduo inovador. Porque eu estou buscando. E a pergunta que vem é o seguinte, vem cá, cara. Quem é que tem o dever de inovar? Todo mundo. Quem é que tem poder para inovar? Todo mundo. Quem é que tem dinheiro para inovar? Todo mundo. Porque eu não estou me referindo à inovação do sujeito que vai inventar o novo iPad. Não é essa inovação, eu quero falar daquela que está nas tuas barbas, cara. Está do teu lado e você não viu, porque eu estou ocupado demais trabalhando. Ou então, cara, é tão óbvio que a gente não enxerga. Essa inovação que está na cara e que qualquer um pode fazer é aquela que me interessa. Vocês querem um exemplo? Olha que delícia isso aqui, ó. Churrasquinho do Ceará, de gato cianês, criado na ração, nunca comeu rato. Cara, churrasquinho de gato tem milhares, agora de gato cianês, que nunca comeu rato, só tem o dele. Isso aqui não é uma inovação de marketing, cara? Quanto custou? Quanto foi? Olha a próxima, que delícia. Bicho. Mercadinho tem milhares, agora Carrefour só tem o dele, né? O brasileiro é o pródigo, o brasileiro é o rei de inventar essas coisas que ninguém nunca viu, que só acontece aqui e a gente faz. A próxima que eu vou colocar aqui é muito interessante, eu nunca usei, se algum de vocês já usou, eu queria no final da palestra que falasse comigo para me contar como é que é. Mas olha que inovação interessante essa aqui, cara. Me disseram que o cara que inventou isso aqui tem uma namorada diabética. Eu acho que não é isso, acho que tem a ver com cu doce, mas depois a gente fala desse assunto, é outra história aqui, né? Mas vamos lá, vocês estão vendo como a inovação funciona. Olha essa outra história, que delícia aqui. A Honda inaugura uma fábrica de fazer motocicletas em Manaus, com o que há de melhor no mundo em tecnologia. É uma fábrica com capacidade de fazer 2 milhões de motocicletas por ano. Cara, você não faz ideia do que é isso. Você chega na ponta da fábrica, no final da linha de produção, as motos saem uma atrás da outra numa velocidade impressionante. E aquilo é uma esteira gigantesca que começa uns quilômetros atrás com um parafuso e termina com uma moto alguns minutos depois. Coloca o negócio para funcionar e aquilo começa a 1000 por hora. Passa-se uma semana, um mês, o pessoal do RH convoca uma reunião com os engenheiros. E chega lá e fala, estamos com um problema aí. O que é? Tem muita gente vindo reclamar para nós de dores lombares. E o que acontece? Era simples. A moto vinha caminhando e os caras iam montando a moto. De repente chegava a parte mais baixa da moto. E o sujeito está trabalhando na moto, ele tinha que fazer isso aqui. O dia inteiro fazendo esse movimento para alcançar a parte mais baixa da moto. Final do dia, as costas do sujeito tinham ido embora e não aguentava mais. Isso não pode continuar, nós vamos ter que dar um jeito. Os engenheiros se reúnem e vão lá e decidem fazer uma mudança na linha, que faria o seguinte, a moto vem, quando chegar na parte baixa, a moto levanta e passa mais alta, depois ela baixa e continua. E assim ninguém ia ter que se abaixar para fazer o trabalho. Problema. Era pleno evento de lançamento das motos, ia ter que parar a linha de produção. Segundo problema, ia custar um caminhão de dinheiro. Ninguém sabia como resolver, até que um sujeito inova. O que é que ele faz? Exatamente, contrata um anão. E o problema está resolvido. Essa foto é real. Essa foto é da linha de produção da Honda. Vem cá, cara. Quanto de engenharia tem nessa solução? Quantas planilhas em Excel foram desenvolvidas para chegar a esse cálculo que definiu que um anão era a solução? Quem foi que deu essa ideia, cara? Quanto custou isso aqui? Na verdade, nem custou, vai ser mais barato, porque bebe menos água, come menos comida e tudo mais. Mas, cara, da onde veio essa inovação? De qualquer lugar. Basta ter alguém antenado para o tema. A próxima que eu vou colocar aqui, ela é genial, cara. Eu faço essa palestra aqui já faz algum tempo, e toda vez que eu olho para isso aqui, eu falo, como é que ninguém nunca pensou nisso antes? Olha isso aqui. Eu estou pensando como é que a turma da tradução vai fazer.
para traduzir isso aqui. Pode ser papel higiênico para el culo ou toilet paper for the ass. Não funciona da mesma jeito, mas é parecido, né? Papel higiênico para cu é óbvio, cara. Como é que ninguém nunca pensou nisso antes? Mas vamos analisar isso aqui do ponto de vista da engenharia. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Atenção, vai mudar a entonação. O que é que tem dentro desse saco plástico aqui? Eu não ouvi. O que tem? É diferente dos outros papéis higiênicos que tem por aí? Cara, se bobear é pior. No entanto, eu duvido que qualquer um de vocês que for ao mercado e encontrar um desse aqui não vai comprar pelo menos um. Vai levar para casa. Se tiver empregada, vai falar assim, Maria, coloca no quarto de hóspede e não abre. Só de sacanagem, cara. Vocês têm alguma dúvida? Se eu juntasse todos os papéis higiênicos do Brasil e colocasse todos nessa parede aqui, alguém tem alguma dúvida de que esse aqui ia saltar no meu colo? Vocês duvidam disso? Vem cá, cara, e o que é que tem de inovação aqui? Quanto tem de engenharia aqui? Quanto custou essa inovação? O sujeito pegou um negócio básico, que é papel higiênico, que todo mundo tem. Pegou um saco plástico que todo mundo tem, e não tem nada de diferente aqui. A única diferença, ele deu um tratamento e botou um negócio que transforma aquilo numa coisa absolutamente inovadora, sem mexer no produto, sem mexer no serviço. Cara, quanto vale isso? Outra, o que foi preciso para fazer isso aqui? O que foi preciso? Culhão. Alguém teve a coragem de apostar num negócio que ninguém imaginava. Mas, cara, é tão óbvio. Por que ninguém nunca fez? Na empresa que eu trabalhei, que foi a Dana, uma das empresas da Dana era a Nakata, em 1995, nós tínhamos lá um torno Gildemeister. Um torno todo transado, cheio de novidades no torno. E um belo dia, esse torno, ele torneava uma peça que tinha 12,5 milímetros de diâmetro. A Fiat coloca um pedido da mesma peça, porém com 14,5 milímetros de diâmetro. E não se sabia se o torno teria capacidade para isso. E os engenheiros vão lá examinar o torno para entender se era possível aceitar o pedido da Fiat. E a conclusão dos engenheiros é o seguinte, cara, não dá para fazer sem reformar o torno. Problema. A reforma do torno custaria o preço de um torno novo. E nós estávamos falando em $600 mil em 1995, cara, quando o dólar valia um monte de dinheiro. A empresa não tinha grana para bancar isso. Aliás, nem valia a pena fazer. E a empresa, então, decide declinar do pedido. Quando, de repente, Newton Henrique, um sujeito que não sabia que era impossível, foi lá e fez. O Newton Henrique era o operador do torno há muitos anos. Ele ouviu os engenheiros falarem, e os engenheiros saíram e ele falou, cara, eu acho que dá para fazer. E ele começou a mexer nos calços do torno e fez a peça. Pegou a peça, levou no chefe dele e falou, chefe, é isso aqui que você quer? E o chefe mediu a peça e falou, uai, onde é que você fez isso aqui? Eu fiz na Gildemeister. Pô, mas é impossível. Ele, desculpa, eu não sabia. Vocês têm exemplos assim, todo dia acontecendo na cara de vocês. E é normal. Aliás, se você sair daqui e na primeira banca de revista comprar uma revistinha chamada Filosofia para Imbecis, a primeira coisa que vai aparecer é isso aqui, ó. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. O que é que o Newton tinha que me interessa, hein? Ele tinha o espírito aberto para a inovação. Ele não se intimidou quando os engenheiros chegaram lá e disseram que não dava para fazer. Ele foi lá e fez. Sabe o que vai acontecer com esse cara? Ele vai apanhar que nem cachorro, cara. Vai tentar inovar e vai apanhar e daqui a 10 anos vai ser mais um bunda mole no meio da turma lá. Por enquanto eu me interesso, eu quero ele. Porque esse espírito me interessa. Ele está aberto para buscar soluções onde todo mundo acha que não existe. Esse é o espírito que me interessa. Vamos continuar no processo aqui, ó. Inovação não está num lugar só, ela tem que ser entendida de forma compreensiva.